vida nova, a mudança dentro e fora da escola. Na batucada se fortalece, roda de direitos, é isso que acontece. Se afasta do perigo da exploração sexual, diz não às drogas, se livra do mal. A favor da arte e o amor pra vida, cultura, talento e cidadania. Índio, negro, branco e pardo, em qualquer parte do país. Roda de direitos, nosso lema é ser feliz. Vem pra essa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Vem pra essa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Roda de direitos. A política do Brasil inteiro, não discriminando as outras regiões, mas deveria ter um olhar diferenciado, tanto para cá, para a região do Xingu, quanto para a região do Marajó, porque são duas regiões particularmente diversas, têm diversidades tão gritantes, limites geográficos tão imensos, que a gente, sim, o poder público tinha que ter, na fala aqui de muitos, deveria ter um olhar diferenciado. Escrevi, né, que é um desafio implantar o Estatuto da Criança e do Adolescente nessas comunidades, embora já vá fazer 23 anos. Como é que eu posso cobrar das comunidades um tema tão complexo como é a exploração sexual de criança e adolescente, se ainda não chegou o básico, não chegou a escola? E aqui eu estava vendo as meninas ali da Secretaria de Educação, e é muito importante que você esteja aqui, professora Heloísa, porque a gente está apostando muito que a educação ela se concretize na prática nessas comunidades. O Estatuto da Criança e do Adolescente, alguém já falou aqui, ele uniformizou também as crianças, né? Colocou as crianças ribeirinhas, as crianças indígenas, tudo no mesmo pacote, né? Então ficou difícil também da gente trabalhar. Eu acho que os nossos legisladores, né, por mais que foi uma grande luta da sociedade, né, do movimento social, do movimento de meninos e meninas de rua, que fez essa bela lei, mas infelizmente naquela época faltou esse olhar para essas comunidades, né? O ECA não recepcionou de início as crianças da diversidade cultural, né? E o que nós chamamos de novíssimos direitos indígenas, né, nesse sentido de que a gente precisa agora construir. Não adianta somente dizer que ela tem direito à brincadeira, direito ao lazer, mas que compreensão cultural de lazer, que compreensão cultural de educação, que compreensão cultural de saúde, que compreensão cultural de trabalho, que compreensão cultural de violência. E como dialogar isso com os direitos da criança e do adolescente? Isso é um diálogo intercultural muito difícil de ser feito, porque nós sempre tomamos a nossa posição cultural ocidental como superior ou como a correta, ou muitas vezes normalizamos, naturalizamos nossa compreensão e nem nos percebemos de que estamos impondo valores, né, nessa relação de intervenção dentro desses territórios. E uma outra coisa muito importante é que existem poucos dados sobre a violência ou como a violência se configura dentro desses territórios étnicos. A gente não tem muita informação com relação a isso. Nós temos muitas reportagens alarmantes tentando disseminar uma ideia que visa propagandear alguns interesses políticos, como é o caso do infanticídio entre povos indígenas, né, que é uma situação extremamente complicada de ser discutida dentro dessas questões em termos de mídia, porque não há dados sobre isso. Existem muitos poucos dados e muito poucos estudos ainda sobre essas questões de violência em territórios étnicos, violência que existe internamente dentro desses grupos. A gente tem aqui em Altamira, são 10 etnias em terras indígenas, sem contar os índios citadinos, e os índios citadinos estão aqui mesmo, em Altamira, que são de outras não sei tantas etnias. Não é um povo indígena que a gente tem que saber como dialogar, são
10 etnias, 20 etnias que a gente tem que saber como dialogar. Indígenas que estão na cidade, que estão em terra indígena, que estão em terra indígena cheia de invasores, que estão lutando por sua terra, que estão no Ribeirinho, indígenas da Volta Grande do Xingu, que não estão em terras indígenas, que são os indígenas que vivem como ribeirinhos, eles não querem ser chamados de indígenas ribeirinhos, mas enfim, né? Mas, então, é muita gente para a gente lidar com esses direitos todos. Bom, e aí o que acontece? Todas essas populações, isso eu posso dizer, elas têm uma coisa em comum. Elas têm em comum o grande valor que elas dão às suas crianças. E é um valor que não é simplesmente uma questão da gente fazer uma imagem romântica. Eu não gosto nem das imagens românticas, como eu não gosto das imagens que endemonizam os índios, né? A gente fica entre falar, os índios são a perfeição humana ou os índios são a imperfeição humana. Eles são gente como a gente, né? Mas, em sendo gente como a gente, eles têm isso que é muito mais forte do que os não indígenas têm. O valor e o tipo de valor que eles dão às suas crianças. E a grande preocupação desses povos é com o futuro das novas gerações. Com o que vai ser dessas novas gerações. Com todos esses problemas que eu tenho enumerado. Assim, vai ter terra indígena para aqueles que a terra indígena não está garantida ainda? Vão tirar os invasores das nossas terras indígenas? E daí a gente chega no tema mais direto da nossa do simpósio todo, que é o risco de exploração sexual contra indígenas, mulheres ou meninas. E aí eu até digo sem contar os meninos, mas enfim, vamos pensar em mulheres e meninas. E como eu disse para o professor Assis quando ele me convidou, eu não sabia nem como abordar com vocês essa questão, não sei nem como falar sobre isso, porque me parece que qualquer coisa que eu falar, a gente corre o risco de fazer mais mal do que bem, porque a gente é tão viciado na imagem que a gente tem dos povos indígenas, que qualquer coisa que eu falar, eventualmente pode se virar e se voltar contra eles. Agora, o que eu vou falar é o seguinte, e eu espero que eu tenha sido correta na minha opção. É o seguinte: as mulheres indígenas, essas mulheres indígenas que estão nessas terras indígenas, não conhecem a prostituição. A Dalila falava ontem pra gente que legalmente as menores, né, quem é menor de idade, não se prostitui, sofre exploração sexual. Eu não sei como a gente colocaria nesses termos, mas a questão entre si, nos indígenas não há prostituição. E no meu entendimento, isso faz com que essas mulheres fiquem mais vulneráveis, muito mais vulneráveis a essa exploração sexual. Porque você contava da sua vizinha, que foi muito ingênua, que acreditou na história do engenheiro, né? Agora, a gente pode imaginar uma série de meninas indígenas sonhando também com esse futuro melhor, não consegue? E elas podem pensar que elas também vão namorar como a sua vizinha, vão namorar com o engenheiro, vão namorar com o trabalhador do canteiro de obras. Elas podem resolver namorar, elas podem resolver, inclusive, se afeiçoar, né? E transar com esse seu novo namorado. Só que esse seu novo namorado não é necessariamente um namorado. Ele pode sim ser uma pessoa que está achando que está pagando bem barato por um sexo bem exótico, né? Então faz sexo com as meninas, elas são indígenas, é bem exótico, bem diferente, mas é baratíssimo, porque, como também já se falou aqui, por qualquer espelhinho, e isso é culpa nossa, porque a gente chegou em 1500 trocando espelhinho e fazendo escambo.
Então, jamais podemos culpar os indígenas por se deixarem enganar por qualquer coisa, porque é assim que a gente faz. As frentes de atração da FUNAI sempre funcionaram assim. Existem sim cenários internos, não podemos negar que existem violências que ocorrem dentro dessas comunidades tradicionais, mas a grande influência, a principal influência, são os agentes externos quando eles intervêm dentro desses territórios étnicos. É aí, por exemplo, que surge a exploração sexual, dentro desses cenários. Quando o piloto da voadeira passa, quando o dono da embarcação, quando pessoas entram no território, madeireiros, garimpeiros, enfim, é aí que incide, por exemplo, o espaço da exploração sexual. Existem agentes que fazem essa exploração sexual, sobretudo externos, e nós podemos mapear, nós devemos mapear. Para isso, a polícia precisa ter uma intervenção muito forte no trabalho de inteligência, no trabalho de investigação dessas rotas. E uma outra coisa muito séria também, toda vez que se intervém com relação à violência sexual, seja com relação a povos indígenas, comunidades ribeirinhas, quilombola, você está mexendo em feridas. Feridas que muitas vezes a comunidade não quer divulgar, não quer visibilizar. Mas se você está intervindo, e se nós estamos de fato com esse interesse de fazer algum tipo de intervenção, é necessário saber se o Estado tem condições de permanecer e de dar uma atuação permanente naqueles locais. É aquilo que a gente já vem falando na nossa comissão, Tati, que está balançando a cabeça assim. Não adianta somente nós chegarmos lá, acusarmos, denunciarmos os casos e depois nos sairmos. Você vai gerar um conflito muito maior e talvez com danos muito maiores do que se a gente não tivesse intervindo naquele local. Não há dúvida nenhuma de que hoje esse crime, principalmente da exploração sexual, ele é realizado, nessas áreas onde, e nós temos denunciado, o Dom José Ascona, ele tem denunciado em todas as instâncias, em todos os lugares. E eu também tenho falado insistentemente que nós vivemos numa realidade marcada pela pobreza. O Marajó todo, gente, vive uma situação de abandono, de miséria, de descaso. E onde a vida não é valorizada, todos nós temos conhecimento que as consequências são bem piores. É muito fácil, por exemplo, você chegar no município de Breves, quando você está desembarcando no município de Breves, você contemplar esse cenário e eles dizerem que isso não acontece, o Conselho Tutelar dizer que isso não acontece, o juiz local dizer que isso não é verdade. Tá? Então, além de ser uma prática criminosa, para mim é uma verdadeira crueldade, porque fere a dignidade dessa família, dessa criança, desse adolescente que se submete a tal humilhação. Foi nisso também que foi possível constatar, que existem registros históricos, gente, que compilam essas práticas em espaços denominados prostíbulos. Hoje é muito fácil constatar isso, muito fácil. E além do mais, foi possível, e hoje eu falo com muita propriedade. Hoje nós vivemos num estado em que existe uma verdadeira interligação de redes criminosas. E aí eu digo para vocês, exploração sexual, tráfico de pessoas, tráfico de drogas e tráfico de armas, hoje andam juntas, muito bem articuladas e interligadas. A exploração sexual nas balsas. Gente, isso não é uma realidade distante ou desconhecida totalmente. Somente com os homens que permitem a entrada das meninas nas balsas, por exemplo, dizerem que elas entram porque querem, porque as famílias mandam, porque elas são as, desculpem a expressão, mas é isso mesmo que eles usam, e outras autoridades também usam, porque elas são as putinhas e os meninos vagabundos, tá? Portanto, é necessário que nós tenhamos a coragem de ler com muita profundidade, com muita honestidade, com muito compromisso,
o contexto onde essas pessoas vivem, porque cada contexto traduz uma história diversificada. A maioria dessas crianças e adolescentes, elas entram nessas embarcações justamente para buscar, elas entram com alguma coisa. Eu acredito que o Reinaldo vê muito isso também, quando vocês fazem aquela viagem de breve até o Urupá. Infelizmente, nas balsas elas sobem, ou eles sobem para trocar alguma coisa, e é o corpo mesmo em troca de combustível, 1 litro de combustível, um pouco de combustível para levar para casa, tá? Vivem assim, tá? A família leva, enquanto a família vai para um espaço, a criança, o adolescente vai para o outro, tá? Vão subindo nas embarcações, porque vivem, gente, sem nenhuma perspectiva. Não existe perspectiva de vida, tá? Vivem sem a presença do Estado que possa garantir a implantação de políticas de educação, de profissionalização, segurança e tantos outros direitos que essa população precisa. Chama-nos a atenção também a negligência das autoridades. A negligência das autoridades é uma coisa que impressiona também, quanto à insuficiência de mecanismos de proteção. Então, é uma indiferença total, tá? E profissionais e o poder público também que se tornam indiferentes e comprometidos. Sem contar que quantos profissionais desses e quantos servidores desses nós encontramos também envolvidos nessa ação criminosa. Crianças ribeirinhas, embora elas estejam longe, elas também sofrem esse impacto das ameaças dos grandes projetos. Porque com essa história de Belo Monte, no nosso caso específico aqui, mas tem outros, né? Porque nós estamos falando, por exemplo, quem mora lá no Riozinho do Anfriso, por exemplo, tem a questão dos madeireiros que estão vindo lá pelos fundos. Aí com essa história de Belo Monte, ficou muito fácil, Clarice, né? Essa história era muita voadeira que ia, muita voadeira que vinha, então virou uma confusão nesse rio, sobretudo Xingu e Iriri, que você não tem noção. Então, assim, as crianças, as adolescentes, elas foram muito assediadas por toda essa questão externa, entendeu? Esse assunto, pessoal, da exploração sexual de criança e adolescente nessas comunidades de Mariquita é difícil, mas é difícil porque o silêncio existe porque não tem uma rede de proteção, como muito bem falou a senhora. E eu vou dar o exemplo aqui do Conselho Tutelar de Altamira, que nunca fez uma visita nessas áreas. E o Conselho do Direito, que é o formulador de política, muito menos ainda. Então, não é porque não querem, não, é porque não tem, é porque o município, o Estado brasileiro em si não tem essas condições. Então, vocês imaginam a complexidade do que é tudo isso, né? A gente sabe que existe exploração sexual de crianças e adolescentes nas comunidades rurais, ribeirinhas. É diferente um pouco disso que a irmã Henriqueta falou da situação de Marajó. Existe, mas existe também um silêncio. Gente, vamos primeiro que fortalecer essa rede. Mas fortalecer essa rede não é com o assistente social e o psicólogo que está lá na batalha todo dia e que sabe o seu papel. Mas é sensibilizar o gestor. Mas conseguimos fazer um trabalho com os secretários de sensibilização para que pelo menos eles escutassem os seus técnicos para verificar essa demanda. O que está faltando? O que falta melhorar? E daí nós partimos para os prefeitos. Gente, eu não vou dizer para vocês que também foi 100% não. Teve prefeito que nem sabia. Nós implantamos o projeto no município e o prefeito nem sabia. E qual foi o segundo processo que foi feito? Incentivar essas instituições, principalmente o Conselho Tutelar, unidades de saúde, hospitais, a registrarem, a terem um prontuário ou uma ficha ou uma planilha de Excel específica para esses tipos de casos. Atendimento às crianças e adolescentes com seus direitos violados de forma interdisciplinar e qualificada. Porque nós temos também constatado quantos profissionais que atuam na defesa da criança e do adolescente
que não são identificados, que não têm capacidade, que não têm um mínimo de sensibilidade, que parece que tem coração de pedra, não é coração de carne, porque é impossível você ver tanta violação e não ser sensível. Existem muitos profissionais que fazem apenas por obrigação, mas não por identificação. E jamais um profissional deveria se submeter a ganhar dinheiro à custa da miséria, porque também para mim é ganhar de forma desonesta em dinheiro, sem nenhuma identificação com aquilo que está fazendo. Ainda, fortalecimento da mobilização e da sensibilização da população de modo geral, visto que esse crime contra as nossas crianças e adolescentes aqui no Estado ainda é justificada por uma questão cultural. E se nós não fizermos o nosso papel enquanto sociedade civil, eu digo para vocês que a tendência é piorar cada vez mais. Como diz a irmã Henriqueta também, eu considero que é necessário, para mudar essa realidade, é necessário que o Estado assuma essa responsabilidade com as políticas públicas, né? O que a gente faz nessas comunidades é remendo. Eu costumo dizer que projeto não é política pública. Essas iniciativas, elas são válidas? Claro que são, mas elas não resolvem o problema da vida das pessoas. É preciso que nós dê visibilidade às crianças ribeirinhas que estão ao longo desses rios da Amazônia, que a Amazônia é tão falada, né? A gente fala tanto, mas o seu povo ainda está excluído das políticas públicas, excluído de muitas coisas para poder ter uma vida melhor, tá? E hoje a gente vem trabalhando em parceria aqui na região do Xingu. Não que os 4 municípios estejam esquecidos. Terminou o projeto, tem início, meio e fim. Não. Nós estamos continuando, estamos monitorando, conversando diariamente com as secretárias, com os conselhos tutelares, com as famílias que fizemos contato, para manter o projeto, para que o projeto ande, para que eles continuem cobrando das autoridades, para que continue. Mas também a gente tem que ter um olhar também para a nossa região do Xingu. Então a gente vem traçando parcerias aqui para que a gente possa também trazer as nossas experiências, trazer uma força de trabalho. E é sempre necessário entender 3 coisinhas básicas dos direitos dos povos tradicionais, né? Autonomia. Princípio garantia da autonomia. Esses grupos têm a autonomia de desenvolver os seus modos de vida e os modos como as suas crianças e adolescentes são socializados, permanecem, enfim, como incidem dentro desses povos. Consulta. Toda intervenção que pode ou vai ser feita dentro desses povos precisa da participação deles. Precisa que sejam consultados. Isso vale tanto para uma intervenção de uma grande obra, quanto uma intervenção do Conselho Tutelar, quando for fazer algum tipo de atuação dentro desses locais. E pluralismo jurídico. Esses grupos também possuem forma de resolução desses conflitos. Possuem regras próprias, regras de convivência, que têm valores, que têm peso jurídico para eles, se a gente for fazer uma tradução intercultural, e portanto também tem que ser valorizados. O Estado não intervia e não intervém nesses grupos. Isso não quer dizer que eles não consigam solucionar os seus problemas de alguma forma. Adaptar o plano municipal, estadual, nacional de enfrentamento à violência sexual, para pensar as questões na perspectiva da diversidade cultural, dos direitos diferenciados. Uma coisa muito importante, que é a segurança dos territórios étnicos, é uma pré-condição para o enfrentamento da exploração sexual. A segurança em termos de dar a garantia de que pessoas estrangeiras não vão entrar no território, de que aquele território de fato vai ser assegurado, de que as políticas públicas vão ser implantadas naqueles territórios, faz parte de criar condições de vida para que a violência não possa se perpetuar ou não possa ser assinada. E qualificar os agentes públicos para saberem como intervir nesses locais. O jovem comemora uma vida nova, a mudança dentro e fora da escola. Na batucada se fortalece, roda de direitos, é isso que acontece. Se afasta do perigo da exploração sexual, diz não às drogas, se livra do mal. A favor
favor da arte e o amor pra vida, cultura, talento e cidadania. Índio, negro, branco e pardo, em qualquer parte do país. Roda de direitos, nosso lema é ser feliz. Vem nessa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Vem nessa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Roda de direito. O jovem comemora uma vida nova, a mudança dentro e fora da escola. Na batucada se fortalece, roda de direitos, é isso que acontece. Se afasta do perigo da exploração sexual, diz não às drogas, se livra do mal. A favor da arte e o amor pra vida, cultura, talento e cidadania. Índio, negro, branco e pardo, em qualquer